Barbeiros! Hoje estamos aqui no nosso espaço do meu amigo Daniel e vamos fazer um vídeo diferente hoje. Vamos contar um pouco da história dele para vocês e posso ter certeza que vocês vão se inspirar muito nessa história, uma história belíssima, um novo empreendimento nascendo e é muito bom saber disso. E também vou ensinar para ele, né, e para vocês que vai acompanhar a gente, 4 pilares fundamental para você conseguir ter sucesso na barbearia, para você praticar 4 pilares de gestão, tá? Que eu apliquei na minha barbearia e que você também vai poder aplicar. Então segue a gente aí, dá um like na gente aí se você já acostuma assistir nossos vídeos aqui, nosso canal Start no Sucesso, para você ter o seu sucesso, fechou? Acompanha a gente, vou te mostrar agora, te apresentar o Daniel e ele vai falar para você como que ele montou esse espaço bacana aqui e os projetos dele daqui para frente, fechou? Bom pessoal, esse aí é o meu amigo Daniel, né? Ele é o dono dessa barbearia linda aqui e ele vai contar um pouco da história dele ali, como que ele chegou até aqui, como que ele hoje é barbeiro. Então, fala pra gente aí, Daniel. De onde que veio aí essa ideia de se tornar barbeiro e ser dono de barbearia aí? Então, bom dia, né, primeiramente, tudo bem, pessoal? A ideia, cara, de virar barbeiro, assim, eu sempre tive um apreço pela profissão, né? Eu sempre achei bacana, sempre gostei, né, da arte, né, eu sempre fui apaixonado pela arte, eu acho que a barbearia ela também faz parte da arte. Então era uma profissão que eu sempre olhei assim com um olhar diferente, pelo cuidado, né, que o barbeiro sempre teve, sempre tem com o cliente. E eu achei assim bacana um dia, quem sabe, poder desenvolver alguma arte, né? E eu apontei para barbearia, né? Então assim, eu nunca cheguei a compartilhar com alguém isso, mas foi algo que sempre teve no meu coração, essa paixão. Bacana. Né? Você fez algum curso, estudou? Fiz um curso, né? A gente fez um curso de preparação, estudamos aí durante 4 meses, né? No curso intensivo, lá na barbearia Novo Visual. E, cara, um curso muito bom. Você que tem interesse aí de ser barbeiro, procura o Lázaro, cara, aqui, ó, um curso excelente, tá? Uma condição muito boa também da gente tá pagando, é bem legal, cara. Eu até agradeço aí as palavras do Daniel, porque o Daniel ele fez curso comigo, né? Quando ele foi iniciar, ele me procurou e fez curso. O vídeo não é sobre uma propaganda, né, do curso, né? Contando a história dele, sobre uma história que para inspirar pessoas como a pessoa pode se tornar um barbeiro, né? E ali como que é esse caminho. Mas assim, bom você estudar, né, fazer um curso que você vai começar o seu negócio com mais confiança. Então isso é interessante sim, você fazer um curso, estudar no YouTube, estudar numa escola, né, de barbeiro mesmo, ou alguém te ensinar aí. Daniel, mas como que foi para você assim, se uma pessoa hoje, né, ela estivesse começando, qual caminho que você desenharia para ela? Como que você chegou nesse ponto aqui? Como que foi isso para você? Fala um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória já até aqui ali. Acho que a gente tem que se basear no planejamento, né? A gente tem que ter um planejamento, saber onde a gente quer chegar, né? Foi a forma que eu fiz, né? Eu procurei estudar, procurei conhecer, aprender, né? Ter conhecimento e depois eu procurei recursos, né? Para quê? Para que eu pudesse montar isso daqui, né? Eu trabalhava na indústria, então fui me preparando, né? No mesmo tempo que eu fazia curso, eu fazia alguns atendimentos em casa para eu ir treinando também, né? Que é interessante, né? A gente treinar, a gente praticar tudo aquilo que a gente aprende no curso, mas assim, o planejamento é fundamental, né? Você se preparar para fazer uma mudança de um emprego, né, de carteira assinada para um empreendimento, né, no qual a gente tem que tem que ter coragem para fazer, né? Então tem que ter planejamento também. Sei. Planejamento. E uma pergunta, se você puder falar, se você não puder falar exato, você fala mais ou menos aproximado. Quanto que a pessoa gastaria para abrir um espaçozinho igual esse aqui? Ou quanto que você gastou? Se foi menos de 10, se foi mais de 10? Como que
Quanto que aí uma pessoa precisaria de investir para poder abrir uma barbeariazinha aqui? Cara, Deus me abençoou bastante, né, nesse empreendimento aqui. Eu falo em relação à oportunidade que eu tive, né? Algumas coisas daqui do local, né? A pessoa que estava aqui antes me abençoou com algumas coisas, me deu algumas coisas, me ajudou. Outras coisas que estava aqui já era dela, eu pude adquirir, né? Comprar diretamente com ela. Então, assim, fazendo uma conta aqui rápida, foi entre 10 a 12 mil no total. Aluguel, material que eu tive que comprar, a pequena reforma que a gente fez, né, os materiais que a gente comprou, os itens aqui de decoração, iluminação, né, tudo isso aí foi em torno mais ou menos aí de 10 a 12 mil reais. Depois, gente, eu vou mostrar, fazer um videozinho para botar junto com esse, da logo dele ali da frente, da fachada dele ali, para vocês verem. Ter noção, né, desse valor que você gasta aí. Teve o apoio da esposa, da família, como que foi essa parte? Com certeza, cara. Desde o início, né, que eu compartilhei com a minha esposa, né, a intenção de fazer o curso, de mudar de profissão, de, né, virar barbeiro. A minha esposa sempre me apoiou, a minha família sempre me apoiou, né, sempre me deram força, sempre me ajudaram, né, e graças a eles, né, principalmente a minha esposa ali, que está comigo lado a lado, aqui na semana que a gente veio para cá para ajeitar as coisas, ela me ajudou bastante. Nos demais dias também, não só na semana da inauguração, né, que a gente teve aqui, mas ela sempre me apoiou. Eu acho que é fundamental a família, né, e os amigos também, né, apoiar a gente tem, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande, né, em relação a quando eu falo de amigos, família, né. A gente foi muito bem apoiado, né? E sim, legal. Fundamental, né, cara? E o primeiro dia que você abriu a barbearia, fez o lançamento ali e a inauguração, né? E depois, como foi o primeiro dia seu de trabalho? O primeiro dia foi puxado, graças a Deus. No primeiro dia a gente teve a presença de muitos amigos e familiares, né? Pra vir cortar o cabelo e fazer a barba, né? Ter um cuidado, né, na barbearia. E a gente atendeu aí uns 10 clientes, né, no primeiro dia. 10 clientes no primeiro dia, uau, que isso, que massa. Top. Gente, eu vou estar virando aqui a câmera para mim agora. Bom, Daniel, agora eu vou aqui passar com você 4 pilares que eu apliquei na minha barbearia e que me fez chegar na minha barbearia hoje, eu ter 5 cadeiras, ter um espaço bacana, ter almejado aquilo que eu sonhei e eu alcancei, né? E a sua história, eu já contei minha história aqui, vou ver se eu deixo um vídeo aqui sobre a minha história de ter começado na barbearia, e ela foi muito parecida com a do Daniel. Ele achou o ponto, começou pequeno e, né, vai continuar crescendo. Então, quais os pilares que eu pratiquei, aquilo que eu fiz para me chegar aonde eu cheguei hoje? Ver ele começando, né, exatamente muito como eu comecei, me faz motivar ele e mandar, né, mas pedir a ele que pratique esses 4 pilares para ele poder chegar lá. O primeiro pilar deles, a dica que eu vou te dar é o seguinte: tenha um registro de entrada e saída. Primeiro deles, faça registro de entrada e saída. Por quê? Você não sabe se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo, se você está ganhando, se você está perdendo. Você não vai saber disso se você não fazer registro de entrada e saída. Para você praticar todos os outros, você precisa desse primeiro. Todas as decisões que você vai tomar, você precisa saber disso. Uma clareza das informações para você tomar a sua decisão, você ir andar rápido ou crescer rápido para a direção errada, não vai fazer sentido. Ou seja, né, você está indo cada vez mais para um prejuízo, às vezes, muito maior. Investir, depois saber, depois você vai saber que você está tomando prejuízo. Então, fazer registro de entrada e saída é fundamental. O segundo deles, né, você ter um salário definido. Aqui, você pode fazer um salário fixo ou você pode fazer um salário de comissão. Né? Você está trabalhando dentro do seu negócio, é só você, mas você precisa de receber como se você fosse um empregado do seu negócio, mesmo sendo o próprio dono. Né? Por que isso?
porque senão você vai permanecer do jeito que você está e não vai conseguir fazer investimentos no seu negócio porque não sobra, porque você tira o salário de acordo com o que você quer. E numa empresa, se a gente trabalha numa empresa assalariada, a gente tem um salário fixo, né? A empresa não paga a gente de acordo com o que ela fatura. Na sua empresa tem que ser do mesmo jeito. Então, o salário, se você escolheu, por exemplo, receber por salário fixo, escolhe lá, vou ganhar 2.000 por mês. E o que sobrar disso é da barbearia, né? Se você recebeu por comissão, 50% que você vai ganhar de comissão, a outra metade é da barbearia para ela pagar as despesas dela, né? E o que sobrar em caixa para ela fazer um caixa, ter um caixa, se caso ele precisar de mudar de ponto ou de fazer um investimento dentro do negócio dele, da barbearia dele, ele vai usar esse caixa para poder fazer esse investimento. Então, você precisa de ter um salário definido. O segundo é ter planejamento. Planejamento nada mais é do que você escrever num papel aquilo que você quer para o seu futuro, ou aonde você quer chegar. Então, ou seja, se você quer ter mais uma cadeira aqui, escreve isso num papel, vou ter mais uma cadeira para isso, para isso, para isso. Só que um detalhe, né? Sempre planeje grande. Mesmo se não te cabe aqui botar 5, 6 cadeiras como você quer, se planeja para você ir para um outro ponto, um ponto mais bem localizado, para chegar no seu nível. O negócio tá muito bom isso aqui, né? Graças a Deus por isso. Mas se você sonha mais alto, quer chegar num nível maior, você bota isso no papel para você chegar lá. Porque o recurso que você vai ganhar, ou recursos que a sua barbearia vai gerar, ele precisa ser destinado. E aí vem o último passo, que é fazer investimentos. Você vai fazer investimentos segundo o seu planejamento. Aquilo que você planejou, agora você vai praticar, vai botar em prática aquilo que você falou que ia fazer. Se é mexer no seu próprio ponto, você pode mexer aos poucos. Se é você ir para um ponto grande, você vai guardar esse dinheiro para que quando você for mudar, você poder fazer esses investimentos. Então, esses 4 pilares aqui me fez chegar até onde eu estou hoje e estou aqui passando para Daniel, que está começando agora essa história bacana, esse novo empreendimento aqui, e o qual vai fazer com que ele possa realizar os sonhos dele e da família dele, dar um conforto para a família dele e ainda assim transformar a vida das pessoas que vai trabalhar com ele também. Então, esses são os 4 pilares que eu posso dar para você. E peço para você também dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, que aqui a gente vai contar histórias de outros barbeiros e vai te ajudar a ser o dono da barbearia, a chegar ao seu objetivo, né? Se você trabalha para alguém, se planeja para abrir a sua. Se você sonha em ser um barbeiro um dia, né? Faça o que o Daniel fez. Vai lá, se planeja, como ele disse e como a gente diz aqui, investe, faz um ambiente bacana como esse aqui e você tem tudo para alcançar o seu sucesso. Fechou? Se inscreve no canal e deixa um like aí pra gente.